Dar muitas pistas para descobrirmos muitas coisas das próximas vezes que estivermos a conversar uns com os outros, Isso não é? mesmo. Os olhos são mesmo o espelho de tudo o que sentimos e pensamos, para não dizer da alma. Os olhos não mentem jamais, dizem Estou isso, assim né? a olhar para ti, que é para Cadê ver os se eu óculos consigo. escuros? Óculos escuros, porque querias ver tudo. Então, a dica de hoje, ou o tema de hoje, tem a ver com comunicação, mais uma vez. Então, num processo de comunicação entre duas pessoas, Sim. a maior parte da atenção acaba ficando nas palavras. E, na verdade, as palavras dizem muito pouco. Existem outras dicas que nós podemos, então, conseguir criar maior sintonia com a pessoa, compreender mais a outra pessoa e até desenvolver um tipo de linguagem que conquiste a pessoa muito mais para perto de nós do que se nós não prestássemos atenção nisso. O poder dos olhos. O poder dos olhos. Tem sido um bocadinho negligenciado? Tem. Pois, não pode Tem. ser. Imagine que, quando nós pensamos, os nossos olhos se movem. É algo que as pessoas talvez ainda não tenham parado para associar. O que acontece? Se eu te fizer uma pergunta, para você me responder, você vai movimentar os olhos. Você já deve ter visto, acho que todos nós já vimos alguém que fica assim... Exato. Como é que é? Não me atrás, lembro. não é? A pessoa ela começa a fazer vários movimentos dos olhos para cima, para o lado, para baixo, porque ela está fazendo uma espécie de uma busca no cérebro. Nas suas memórias, nos seus sentidos. Movimentando os olhos, nós vamos acessar arquivos mentais e vamos, inclusive, ativar processos de pensamentos diferentes. Muito bem. Então, quando uma pessoa pensa, ela obrigatoriamente vai movimentar os olhos. Algumas têm movimentos que são mais visíveis, que eu posso... como é que foi mesmo? Outras têm movimentos mais sutis, mais rápidos. Então, nós precisamos praticar para entender o que é que esses movimentos querem dizer. Incrível. Portanto, isso acaba por ser muito interessante numa conversa, até mesmo profissional e em outras conversas, obviamente, mas acaba por ser muito interessante poderes, a partir dessa busca memorial, até mesmo saber o que é que a pessoa nesse momento está a sentir. Tu trouxeste alguns exemplos também. Estas pistas e estes exemplos, começa-nos a contar tudo sobre isto, que existem Então, diferentes olhares, não é? Como estavas a fazer. Esses movimentos, eles se chamam pista de acesso ocular. Muito bem. É uma técnica que nós aprendemos em programação neurolinguística. Pista de acesso ocular são 6 movimentos que os olhos fazem à medida que nós vamos conversando, à medida que nós vamos pensando. Por exemplo, se eu te perguntar, Ana Rita, Caveira? quantas gavetas você tem na sua cozinha? 3. Mas eu comecei, estou a controlar. Não vale, tem Tá que bem, deixar levar. Vou te fazer uma outra pergunta. Tenho mais do que 3. Tem mais? Só o número. Não vale, já está querendo me enganar, fica assim. Então vá, pronto, vou tentar. Se eu te pergunto qual é que era a decoração da sua mesa no último Natal? A mim é um bocadinho difícil, porque como eu sei que estás a avaliar isso, acaba Vai de ser te dar vontade difícil. de olhar para onde, me diz? Para aqui. Vai te dar vontade de olhar para cima. Exatamente, para cima. Se eu te pergunto, Estás a olha, recuar a memória, você não precisa me responder, tá? Mas se eu te pergunto que roupa você vestiu no seu Réveillon, para você me dar detalhes da sua roupa, você vai olhar para cima. Provavelmente, que tem não sei o quê. Provavelmente você vai olhar para cima e para a esquerda. O pessoal que está em casa pode fazer esse teste, experimentar, pensar quantas gavetas é que você tem na sua cozinha. Ou como era a decoração da sua mesa no último Natal. A tendência vai ser olhar para cima. Por quê? Mas a memória... Porque você vai à memória de uma imagem. Incrível. Sempre que você olha para cima, você está construindo uma imagem no seu cérebro. Só que existe uma diferença entre olhar para cima e para a esquerda, né? E olhar para cima e para a direita. Porque quando nós olhamos para cima e para a esquerda, nós estamos lembrando de algo. Então, se eu te pergunto qual era a roupa que você usava no último Réveillon, você vai olhar para cima e para a esquerda. Lembrada. Então, uma imagem visual lembrada. Se eu te pergunto que roupa você adoraria usar no próximo Réveillon, sua roupa de sonho. Se você vai construir, você vai de novo, deixa eu pensar na minha roupa de sonho. Aí você vai provavelmente fazer mais movimentos para a direita. Porque para o lado direito nós vamos acessar a parte do cérebro que está construindo, criando, imaginando.
Então, quando você conversa com uma pessoa e ela olha para cima, você já sabe que ela está trabalhando em imagens. Tá? Para você chamar a atenção dela, você pode até falar com ela o que você vê com relação a essa situação. Como você imagina isso no futuro? Porque ela está dentro desse canal, visualizando, imaginando coisas. Né? É como se conseguisses colocar a pessoa no timing sensitivo que tu queres que ela esteja, não é? Exatamente. É o que estás a dizer. Ou você a coloca nesse sentido, de acordo com as suas perguntas, ou você entra em maior sintonia com ela, sabendo que canal é que ela está usando. Claro. Tá? Agora, é muito interessante. Se ela fala com você e olha para a esquerda, ela está te contando coisas que ela está lembrando. Se ela fala com você e olha para a direita... Está criando. Ela está criando. Naquele momento ela está criando. Tá? Agora, a pessoa também pode, ao invés de olhar para cima, ela pode olhar para os lados. Né? Que é curioso, quando nós falamos para alguém assim, escuta. Para uma criança, peraí, você está escutando isso? Escuta. Nós olhamos para os lados. Tá? E aí nós vamos acessar a parte do cérebro que comunica através de sons. Então seria o lado auditivo. Se eu sei que uma pessoa está conversando comigo e olhando para o lado, ela está processando... Está a ouvir outras coisas. Não, ela pode estar a ouvir o que você está dizendo, mas ela está através de sons, provavelmente repetindo na cabeça dela, falando com ela mesma. Analisar aquilo que estás a dizer. Agora você me fez lembrar um exemplo que é interessante. Tem algumas pessoas que ao conversar reclamam para o seu interlocutor, olha para mim que eu estou falando com você. Já ouviu isso? Já. Quando uma pessoa não está olhando para você, ela está em outro canal de comunicação, mas não significa que ela não está prestando atenção. Se uma pessoa, vamos supor, você está conversando comigo e eu resolvo olhar para baixo. Até pode estar com muito mais atenção, pode estar com um nível de concentração superior até. Porque quando eu olho para baixo, eu estou entrando em contato com o meu íntimo. Tá? Vamos separar de novo aqui os lados. Tá? Então a gente parou aqui no centro. Auditivo. Se é para a esquerda, já falamos, é lembrado. Estou lembrando de sons. Se eu te pedir para lembrar uma música que você gostava de cantar na infância, para você lembrar da melodia, você vai para a esquerda. Se eu te pedir para imaginar o hino de Portugal cantado pelo Pato Donald, uma coisa criada, aí você vai olhar para o lado direito. Agora, para baixo, que é mais introspecção, se eu estiver olhando para baixo e para a esquerda, eu estou falando comigo mesmo. Tá? Imagina que eu posso estar falando, puxa, por que eu fiz isso? Não devia ter agido assim. Aquele diálogo interno. Tá? Nós chamamos interior. Se eu estiver olhando para baixo e para a direita, eu estou muito em contato com as minhas emoções. Então, para eu usar essas dicas, tá? Eu tenho várias situações diferentes onde elas podem ser aplicadas. Claro. Vamos aqui só recapitular, tá bom? Sim. Visual, a pessoa está olhando para cima. Exatamente. Auditivo, a pessoa está olhando para os lados. E quando ela está mais em contato para baixo, sinestésico, com as emoções dela dentro do processo interior, ela está olhando para baixo. Sendo que lado esquerdo é o lembrado, lado direito é o criado. Se eu estiver conversando com alguém e a pessoa está olhando para cima, eu posso usar uma comunicação mais, imagina, olha, como você vê, estás a ver? Claro, tá? Porque está criado, obviamente. Se ela estiver olhando mais vezes para os lados, o que você me diz a respeito disso? Ouve, como que essas palavras soam para você? Claro. Se ela estiver olhando o canal auditivo. Isso. Se ela estiver olhando mais para baixo, como é que você se sente com relação a isso? Tá? Se ela estiver olhando para baixo, me fala sobre os seus sentimentos. Tá? Gostaria de estar mais em contato com a sua percepção dessa situação. Ela está mais sensível quando ela está olhando para baixo. Claro. Acaba por ser também muito importante, há bocadinho falávamos isso de conversas até mesmo profissionais, mas do ponto de vista pessoal, sobretudo, de autoconhecimento e de conheceres melhor provavelmente as outras pessoas, não é? Completamente. Essa técnica é muito utilizada em vendas, na área comercial, em liderança, em educação, tá? E até na área criminal, policial. Pois, porque acabas por também retirar um bocadinho
de alguma pouca veracidade que possa existir num discurso, não é? Essa conclusão que você tirou, Exatamente. e que provavelmente lá em casa tiraram também, Claro. é que, e aí tem que ter cuidado, é interessante nós deixarmos um alerta, porque a pessoa rapidamente pode pensar, se é para a esquerda, lembrado, se é para a direita, está inventando neste momento. Exatamente. Isso não quer dizer que a pessoa está mentindo imediatamente, porque eu posso fazer uma pergunta com relação ao assunto, a pessoa pode não ter uma opinião formada, e se ela estiver olhando para a direita, ela pode estar a formar a opinião naquele momento. Claro. Não é uma mentira, ela está num processo criativo de algo que ela nunca pensou. Mas espera aí, então determinada pessoa quando chegar em casa, eu vou perguntar, agora que eu já vi o programa, Claro, eu vou perguntar onde você esteve. E se a pessoa olhar para a esquerda, ela me disse a verdade. Se ela olhar para a direita, ela está inventando agora, está criando uma resposta. Cuidado. Sabe por quê? Por quê? Se no caminho até chegar em casa, a pessoa já estiver criando a sua resposta, no momento em que for questionado, que ela for responder, o que vai acontecer? Vai olhar para o lado esquerdo. Ela vai olhar para o lado esquerdo, porque já virou uma memória. Claro. Se eu já criei antes, já entrou na minha memória, né? Então o que é que retiramos disto, Cris? Aí você tem que fazer umas perguntas mesmo armadilhadas. Aí já tem que ter outra atenção. Aí você tem que saber, enfim, como realmente captar se a pessoa está falando a verdade ou se ela está criando ou inventando uma resposta naquele momento. De qualquer forma, acaba por ser muito importante também termos esta consciência do nosso corpo e do nosso olhar e para onde olhamos, precisamente por, não só por estas situações como estavas a dizer, mas para entrarmos mais em sintonia com outra pessoa, com o nosso principalmente para isso. Tem essa parte engraçada, obviamente. mas é principalmente para isso. Exatamente. Aliás, nós, para interpretarmos ou lermos completamente uma pessoa, não podemos nos limitar apenas ao movimento dos olhos. Existem várias outras dicas, outros sinais, que aí vão compor tudo, um veredito. Exatamente. Né? Olha, e esse veredito vai também estar num workshop que vão ter e que gostavas também de convidar todas as pessoas a estarem presentes. Exatamente. Nós vamos fazer um workshop aberto agora no próximo domingo, dia 5, e vai existir um curso para essas técnicas e outras. Aí é que tem que aprofundar. Aí sim, no curso você aprende técnicas de como ler, de como fazer essa sintonia com pessoas. Claro. Dia 25 e 26 de fevereiro. Muito bem, fica aqui o convite, minha querida. Foi um prazer receber. Igualmente, muito obrigada. Agora vou estar sempre com muita atenção. Óculos escuros. Óculos escuros sempre. Grande beijinho, muito obrigada. Você também. Com estas dicas vai estar ainda mais atento àquilo que vê nos outros.